No tempo da ditadura militar, no Uruguai, os presos políticos não podiam receber na cadeia nada que lhes fizesse lembrar a liberdade. Jamais. A liberdade era proibida e nem sonhar com ela podiam os presos políticos. Dentre os imensos presos políticos, um havia que recebia semanalmente a visita da sua família. E nessa visita, a sua filha de 7 anos trazia-lhe sempre um desenho que tinha ela própria desenhado naquela semana para o seu papá. E este dia era dia de visita. E como sempre ela colocava o seu melhor vestido, penteava-se impecavelmente. E naquele dia pegou naquele desenho que tinha feito para o seu papá, pegou na mão da mamã e foram visitar o papá à cadeia. Ao chegar lá era sempre a mesma coisa. Lá estava aquele militar sisudo a confiscar tudo aquilo que não podia entrar na cadeia e pedir o desenho. E ela mostrou. E ele, ao ver o desenho, disse: então, isto é um céu azul com uns pássaros a voar. Mas nem pensar. Pássaros são liberdade. Liberdade não pode entrar na cadeia. E, rasgando o desenho, mandou entrar. Ela ficou triste, mas como ia visitar o seu papá, logo esqueceu e, chegando ao pé dele, deu-lhe aquele abraço apertado de matar saudades e disse-lhe: oh papá, trazia-te um desenho tão bonito, era um céu azul com os pássaros a voar, mas o militar sisudo da entrada não deixou. E o papá disse-lhe: não te preocupes, minha filha, o que mais me satisfaz é a tua presença. E seguiu. Na outra semana à frente, outra vez o dia da visita, então ela colocou outra vez o seu vestido mais bonito, penteou-se impecavelmente como nunca se tinha penteado até ali, pegou no desenho que tinha feito para o seu papá, deu a mão à mamã e lá foi toda contente para a cadeia para visitar o seu papá. À chegada, o mesmo militar sisudo perguntou pelo desenho e ela mostrou o desenho. Era uma árvore. E o militar disse: pois, uma árvore pode entrar, não tem nada a ver com liberdade. Esta árvore é esquisita, tem assim uns frutos 2 a 2, lado a lado, 2 bolitas, mas está bem, pode entrar, não é liberdade, pode entrar. E quando ela pegou no desenho e desviou a cara, foi possível vislumbrar um sorriso matreiro no rosto e foi até ao papá e deu-lhe aquele abraço apertado de matar saudades e logo lhe esticou o desenho, a oferta, e o pai viu e disse: oh, que lindo! Mas que linda a árvore que desenhaste aqui! E estes frutocinhos todos, 2 lado a lado, 2 bolinhas, serão laranjas? E ela, certificando-se que ninguém a via, que ninguém ouvia, disse: shh, não são frutos, não. Isso são os olhinhos dos pássaros que tiveram que se esconder na árvore para entrar na cadeia. Ler é importante e ler livros particularmente. Não há mal nenhum em só ler posts, ou melhor, não há mal em ler posts, não há mal em ler mensagens, não há mal em ler jornais ou em ler as notícias que são cada vez mais curtas e que nós lemos em scroll nos nossos smartphones. Não há problema nenhum. Mas porquê é que os livros são melhores do que isso? Ou porquê é que devemos também ler livros? Porque o ser humano é a coisa mais extraordinária, mais fascinante e mais desinteressante que existe à face da Terra, e eu tenho certeza que já todos nós sentimos isso em vários momentos da nossa vida. E portanto eu diria que se nós vamos escolher estar na companhia de um ser humano, devemos, ponto 1, escolher os melhores, e ponto 2, escolher o momento em que eles estejam a dar o seu melhor. E o nosso melhor não é aquele post de uma linha com a primeira piadola que nos passou pela cabeça acerca de um assunto, ou com o primeiro pensamento aparentemente genial, mas manifestamente irrefletido, que despejamos acerca da polémica do dia, não é?
os livros, e é claro que há livros muito maus, mas os livros são o melhor do humano. Os livros, como as grandes obras das artes plásticas, ou os grandes filmes, ou os grandes bailados, ou as grandes composições musicais, foram compromissos da parte do autor durante muitíssimo tempo, muitas noites, muitas semanas, muitos meses, às vezes muitos anos, em que ele, muito mais do que aquela primeira ideia, que, vamos lá ver, se o Shakespeare já tivesse Facebook, se calhar não tínhamos Macbeth, ou não tínhamos Otelo, ou não tínhamos Hamlet, não é? Porque ele tinha escrito logo, olha, ser ou não ser, eis a questão. E toda a gente, like, não é? Punha likes no post e ele depois já não escrevia sequer o resto da peça, não é? O que importa nos livros é sobretudo este exercício de ir ao fundo de nós, de não nos contentarmos com a primeira ideia que nos passou pela cabeça, de apurarmos, de aprofundarmos, de esculpirmos, de polirmos e de no fim deixarmos este testamento que tem o melhor de nós, o melhor de cada autor, e que ele deixa em herança à civilização, não é? Ao mundo. E portanto a probabilidade que há de encontrarmos alguma coisa interessante a ler em scroll é bastante inferior àquela que há de encontrarmos alguma coisa interessante num livro. E depois os livros aumentam o nosso mundo, não é? Eu acho que a leitura também é muito importante por causa de qualquer coisa que é a capacidade de nós estarmos em silêncio, concentrados em palavras que não nos pedem para estarmos a lê-las, que não estão constantemente a tentar entreter-nos, que não vivem no pânico de mudarmos de canal, ou de abrirmos outra janela, ou de fazermos scroll, e que não nos estão a bombardear com publicidade. Os livros são possivelmente o único território do mundo onde nós não somos, hoje em dia, bombardeados e perseguidos com publicidade. Nem vamos receber mensagens a perguntar porque é que deixamos o livro a meio e se não queremos continuar, e para não nos esquecermos de continuar. Não é? Um livro não nos pede nada. Um livro é sobretudo, somos sobretudo nós, mais do que o próprio livro, diz acerca de nós e da nossa capacidade, da nossa concentração, do nosso estar plenos apenas na existência e na partilha do testamento que alguém deixou aos seus vindouros. E portanto todas estas coisas que nós hoje em dia às vezes procuramos nas terapias e nas medicações e nas meditações, e todas estas coisas têm enormes méritos, mas a verdade é que talvez não fossem tão necessárias se cada ser humano continuasse a ser capaz de estar apenas em silêncio durante meia hora a ler não é? As palavras numa folha de papel, sem precisar de todos os estímulos para não se aborrecer. Porque a existência é bastante entediante, vamos lá ver. E essa também é a sua maravilha. Bom, e é isto. Muito obrigado, leiam muito. Olá, o meu nome é José Risso Direitinho, escrevo sobre livros no Jornal Público e venho aqui falar-vos de 3 livros de que gostei muito nos últimos tempos. Começo por um livro de um autor açoriano, de João de Melo, o livro De Vozes e Sombras, e é o regresso do João de Melo aos grandes romances. A história desenvolve-se em são 3 pontos, entre os Açores, Lisboa e África, e tem como centro a história do que foi a Frente de Libertação dos Açores, a FLA, nos anos pós-revolucionários. Depois, também um autor norueguês, Jon Fosse, um livro chamado Manhã e Noite. O Jon Fosse é conhecido sobretudo pelo seu trabalho no teatro, pelas peças dramáticas que escreveu, representadas um pouco por todo o mundo. E este é um livro com uma linguagem muito poética, como é característico do Fosse. Um livro que fala sobre o ciclo natural das coisas. Começa com a história de uma criança que nasce e acaba, ou pelo menos grande parte do romance, é sobre um velho que está a morrer. Numa linguagem muito poética, como já disse, em que Fosse toca
uns pontos que nos deixam, por vezes, a pensar. Para terminar, um livro de um autor alemão, Daniel Kahneman, chamado Till, o Cozinheiro e o Bobo. Neste livro, o autor pega numa figura do folclore alemão do século XIV e, curiosamente, coloca essa figura no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos. É um romance cheio de aventuras, quase que diria pícaro, e que nos mostra o horror da guerra, do que foi essa Guerra dos 30 Anos, que, apesar de em Portugal não ser muito estudada, foi uma guerra que acabou por definir toda a Europa Central e por afetar, obviamente, a Europa Central, mas que definiu uma série de valores. A poesia, de facto, para mim, é algo de fundamental. Tem sido fundamental no trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, dos últimos 25 anos, praticamente, e foi fundamental, costumo dizê-lo, salvou-me a vida num certo dia em que estava eu na faculdade e entre a opção de ir para uma festa e ficar em casa a ler um livro, um poema em prosa do Charles Baudelaire, o Embriaga-te, fez-me ficar em casa e não ir com uns amigos para essa festa onde esses amigos acabaram por experimentar várias coisas que lhes foram realmente nefastas ao longo da vida. Esse evento acabou por ser determinante na forma como eu também decidi fazer o meu próprio caminho em termos profissionais, nomeadamente através do projeto A Poesia Não Tem Grades, que fará no próximo ano 20 anos que levo às prisões portuguesas. É um projeto simples, não tem grande complexidade e creio que essa é muitas vezes a melhor forma de fazer as coisas. Por vezes tentamos algo muito complexo, muito elaborado e a experiência que tenho, nomeadamente com este projeto referido, é que por vezes apenas precisamos de dar a oportunidade a quem acha que não gosta de poesia, a quem acha que a poesia não lhes serve de nada nas suas vidas, dar-lhes a oportunidade de ouvir, mas também de serem ouvidos, de deixar que a poesia chegue de alguma forma, mesmo que não seja a forma mais convencional. E por isso tenho feito esse trabalho através da Poesia Não Tem Grades, mas também com muitos outros, com recitais feitos em escolas, bibliotecas e também, mais recentemente, com 2 outros projetos. Um projeto Palavras Vizinhas, que permite que, sobretudo numa altura em que estivemos em confinamento, permitiu que nos passeios, chamados passeios higiênicos, os membros da nossa associação pudessem ir deixando cartas anónimas com poemas dentro de caixas de correio de pessoas que eles não sabiam quem eram, nem se sequer gostavam de poesia ou não, e com um autocolante que depois as pessoas poderiam colar na sua caixa de correio para continuar a ter esses poemas a chegarem à sua caixa de correio. De repente, das nossas 3 ou 4 ruas, abriu-se quase o mundo inteiro e neste momento estamos no país todo com esta iniciativa e com muitas escolas também a aderirem à mesma. Outro projeto que levamos todos os dias úteis, chama-se precisamente Dias Úteis e começou a 21 de março. É um projeto de divulgação da poesia, como nós lhes chamamos aqui internamente, uma espécie de um shot de poesia logo pela manhã, apenas um poema sem explicação, sem conversa, que toda a gente pode ouvir logo pela manhã através da subscrição do podcast. E aí acabam-se as desculpas de não ter tempo para ler.
até enquanto escovamos os dentes ou lavamos as mãos convenientemente nesta altura de pandemia, podemos simplesmente ouvir um poema. E é grátis, está disponível todos os dias a partir das 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, e às vezes também ao fim de semana. Enquanto historiadora e qualquer pessoa que trabalhe na área de história, a leitura é uma presença incontornável. Um historiador tem que ler muito sobre diversas temáticas, várias abordagens, e isso faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso trabalho, enquanto profissionais e enquanto alunos também. Talvez uma das leituras ao longo da minha vida que mais condicionou a minha área de investigação na história, que é o século XIX, foi a minha paixão pela literatura do século XIX, nomeadamente a inglesa. Portanto, há aqui uma ligação entre o que eu lia quando era mais nova, de forma recreativa, e a área de estudo que eu optei depois, quando me aproximei da história. Ainda que eu caia na pobreza do lugar comum, eu acredito naquele aforismo que por aí circula e que garante que uma pessoa que lê é uma pessoa que sabe mais. É uma verdade palaciana, mas a realidade mostra que uma criança, um jovem, quando entra numa sala de aula, munido de hábitos e métodos de leitura, será com toda a certeza um aluno que se destacará. E destacar-se-á desde logo pela sua capacidade lógico-discursiva, pela qualidade da sua argumentação, pela coerência, pela coesão da sua produção oral e escrita e, claro, pelo seu imaginário, que será muito mais rico, muito mais vasto, muito mais denso do que daquele que não traz esses requisitos tão bem enraizados. Ora, nós, enquanto professores e educadores, sabendo disto, e antes de nós, os pais, os encarregados de educação, parece-nos que é como que obrigatório incentivarmos os miúdos desde cedo à leitura, ainda mais nos dias que correm, por este apelo formidável desta era digital em que vivemos. Referindo-me a alguns livros que me marcaram a infância, eu creio que os da minha geração terão obrigatoriamente de falar da coleção Uma Aventura, seja um volume ou toda a coleção, mas creio que essa coleção da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada marcou toda uma geração. Há outros, naturalmente, como o Ulisses de Maria Alberta Meneres, uma adaptação para crianças e jovens da Odisseia de Homero, os contos infantis da Sofia de Mello Bryan Anderson, mas o livro que me terá marcado de forma indelével a criancice terá sido o Rapaz de Loredo do António Mota. O António Mota, que aliás é um dos expoentes mais cintilantes da nossa vastíssima literatura infantil-juvenil. Foi curiosamente o primeiro livro autografado propositadamente para mim, e para um petis de 10 anos que até gostava de ler, rapidamente o livro se transformou em um grande tesouro. A terminar, eu deixava um apelo, não aos miúdos, não aos petizes, mas aos pais que têm filhos em idade escolar e até pré-escolar, que procurem um texto intitulado Ser Ilhéu e Salvar-se pelos Livros, redigido pelo professor, poeta e escritor Urbano Betancourt. Está enquadrado no seu último livro, o Sala de Espelhos, que o procurem, porque é realmente um texto soberbo, que nasceu a partir das memórias, das vivências de um petis que viveu na década de 50 na freguesia da Piedade, Ilha do Pico, e de nascença do autor, e onde, entre outras coisas, o próprio autor nos mostra como é que a não leitura de um livro acabou, mesmo assim, por integrar o conjunto daqueles textos que o ensinaram a ultrapassar o óbvio, que o ensinaram a ultrapassar o real, no fundo, que o ensinaram a sonhar. Que é essa o principal objetivo da leitura. Naturalmente, desenvolver cognitivamente, mas levar-nos, encaminhar-nos para o sonho, levar-nos pelo sonho adentro. Benefícios da leitura, Emanuel Jorge Botelho. Tira nódoas da alma, cicatriza a solidão,
lava a inteligência, agita a preguiça, protege a memória, purifica a visão, potencia a humildade, dá fome, não suja as mãos, cola pirilampos na escuridão, clarifica a voz, vale tanto como 1000 imagens, apaga a televisão.